Olá, mais uma vez aqui com vocês, professor Marco Túlio com Fundamentos de Vibrações Mecânicas. Hoje trataremos de vibrações livres em sistemas com 2 graus de liberdade. A modelagem de um sistema básico em translação utilizando a mecânica newtoniana. Então vamos lá. Bom pessoal, a gente tem um sisteminha vibrando aí de 2 graus de liberdade. 2 carros em translação. 2 carros em translação. Que é o problema, é a situação mais simples que envolve um sistema com 2 graus de liberdade. Né? Quase todos os livros, se não todos, né, introduzem esse assunto com esse sisteminha aí. Tá bom? Então vamos entender. Né? Aqui tem um sistema em 2 graus de liberdade, completo, né, com amortecimento e as molas, amortecedores e as molas. Então, como a gente está utilizando mecânica newtoniana, a gente tem que fazer o diagrama do corpo livre. Então vamos fazer isso aí. Né, tem um sisteminha aqui só para lembrete. Né? Então eu tenho primeiro a massinha. Lembrando que o diagrama de corpo livre é uma foto. Então nessa foto eu decidi que o carrinho está indo para a esquerda. E e que esse carrinho M2 está indo para a direita. Eu decidi nessa foto. Então vamos lá. Massa normal do corpo do bloco 1, do carrinho 1. Né? O carrinho está indo para a esquerda, então a parede está empurrando, através da mola está empurrando o carrinho, K1x1. Da mesma forma, o amortecedor está empurrando também. Agora vamos olhar aqui, né? Vamos olhar aqui os elementos que conectam. Ora, a extremidade esquerda da mola está sendo puxada para a esquerda e a extremidade direita da mola está sendo puxada para a direita. Então, a deformação total vai ser o que andou para a direita mais o que andou para a esquerda. Então é x1 mais x2. Então, olha só, a força de mola vai ser K vezes a deformação total, que é a soma dos deslocamentos, e a força de amortecimento é a soma das velocidades. E por que está puxando? Porque como cada carro está indo para as extremidades da sua tela aí, então a mola está sendo esticada. Então a mola está puxando os carrinhos de volta. E o amortecedor também. Tá certo? Vamos para o lado de cá. Matamos aqui o DCL1, tá feito. Para o DCL2 aqui, né? M2, ó, está apontado para a direita que eu quis. Força aí normal do carrinho 2. Desse lado esquerdo aqui do bloquinho, como está conectado a M1 pela mola e pelo amortecedor, a única saída aqui que do lado de cá seja a reação a essa força aqui. A única. Tá bom? Então olha só, tá, a reação, a magnitude é a mesma, só muda o sentido do vetor. E por fim, né, a parede está empurrando, como está indo para a esquerda, para a direita, a parede está empurrando para a esquerda através do amortecedor e mola o M2, como está aqui. Tá? Então está o DCL2 aí. Então vamos aplicar a segunda lei de Newton para o DCL1. Tá? Então a gente isola o DCL1. Ó, a segunda lei ela é postulada dessa forma. Somatório na direção x igual a M1, massa do bloco 1, aceleração do bloco 1. E quem que é positivo? Ó, se eu apontei para a esquerda, positivo é para a esquerda. Tá aqui, ó. Agora aqui, olha que interessante, ó. Para facilitar a nossa vida, ó. Vocês estão vendo que todas as forças aqui, ó, todas. Ela não está contrariando aqui o meu positivo aqui. Se todas estão contrariando, que sinal que elas vão ter aqui? Negativo. Então, de fato, olha só. Negativo. Só estou puxando as forças do DCL para a equação. Negativo. Por quê? Porque todas estão contrariando. Que é igual a massa vezes aceleração. Então, eu pego e distribuo aqui. Faço essa continha. Fica dessa forma. E se eu agrupo os termos em comum e jogo tudo para o primeiro membro, eu chego nessa equação. Que é justamente a equação do movimento que governa o movimento do carrinho 1. Né? Eu agrupei os termos em comum, então está aqui, essa equação diferencial também que governa o carrinho 1. Vamos fazer o mesmo para o DCL2, aplicar a segunda lei para o DCL2. Segunda lei. Lá, isolei. Quem que é meu positivo? Meu positivo aqui para o x2 é para a direita. Está aqui, ó. Uma das coisas mais importantes é isso aqui, ó. Tomar esse cuidado. Então, somatório das forças na direção x, massa 2 vezes aceleração 2. Mesma coisa, ó, vamos analisar as forças aqui, ó. Primeira coisa, se você gastar esse tempo aqui, se você investir esse tempo aqui, você melhora a vida lá na frente. Ó,
positivo meu é para a direita. Mas todas as forças que estão atuando aqui, ó, estão para a esquerda. Então, que sinal que isso aqui vai levar lá na equação? Tudo negativo, né? Mesma coisa. Olha lá, negativo, 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 máxima de aceleração. Então, distribuo, eu chego nessa forma, agrupo os termos em comum, joga tudo para o primeiro membro da equação. Então, eu obtenho aqui a segunda equação diferencial do movimento, que é a equação que governa o movimento do bloquinho 2. Então, perfeito. Então, duas equações, né? 2 graus de liberdade, eu teria que ter duas equações do movimento. Então, aqui, ó, está repetido aqui a equação que governa o carrinho 1 e a equação que governa o carrinho 2. Então, isso aqui, gente, é um sisteminha de equações. É um sistema de equações. Vou até colocar aqui para ficar mais... É um sisteminha de equações. Então, bora resolver esse sistema. Só que antes de resolver, na verdade a gente vai resolver no outro vídeo, a gente vai escrever aqui. É muito conveniente para nós, até para o tratamento numérico, computacional, que nós escrevamos esse sistema aí na forma matricial. Então vamos fazer isso aí. Já que é um sistema, vamos escrever. Então eu monto uma equação zona aqui em forma de matriz, onde eu coloco a matriz multiplicado pela aceleração 1 e 2, matriz multiplicado pela velocidade 1 e 2, matriz multiplicado pela velocidade, pelo deslocamento 1 e 2 e um vetor vazio aqui. Um vetor vazio que é o vetor das forças de estação. Então como é que a gente preenche essa matriz? É muito simples, ó, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou fazer uma série de perguntas para essa equação baseada nessa montagem aqui. Então como é que é? Vamos lá, ó, acompanhar. Eu pego esse primeiro elemento do vetor de aceleração. Quem nessa primeira equação multiplica x1 2 pontos? Só M1. Está aqui, ó. Agora você olha para x2 2 pontos. Quem nessa equação aqui multiplica x2 2 pontos? Se você examinar a equação, ninguém. 0. Matou a primeira linha. Lá de cá. Então você vê, olhando para x1 ponto. Quem nessa equação aqui multiplica x1 ponto? C1 e C2 aqui, ó. C1 e C2. Continuando. Quem multiplica x2 pontos? Só o C2. Está aqui o C2. Ó. Passando para rigidez. Quem aqui multiplica x1? Ó, o x1 está aqui, né? Quem multiplica x1? K1 mais K2. Ó, o K1 mais K2 aqui, ó. Quem que multiplica x2? Aí você examinar a equação aqui, você vai ver que é só o K2. Tá aí o K2. Por fim, lado direito da equação é 0, então vai ter um 0 aqui, ó. Entenderam a jogada? Então a mesma lógica agora para de baixo. Quem na segunda equação multiplica x1 2 pontos? Ninguém, 0. Quem na segunda equação multiplica x2 2 pontos? O próprio M2, está aqui, ó. Amortecimento. Quem nessa segunda equação multiplica x1 ponto? C2. Quem nessa segunda equação multiplica x2 ponto? C2 mais C3. C2 mais C3. Rigidez. Quem nessa equação, na segunda equação, multiplica x1? Só o K2. Quem nessa segunda equação multiplica x2? K2 mais K3. K2 mais K3. E por fim, 0 no segundo. Então preenchemos. Aí essas duas equações estão agora representadas matricialmente. Então ficou uma equação do movimento matricial. Antes eu tinha duas equações do movimento separadas. Agora eu tenho uma equação do movimento matricial que congrega essas duas, que estão matematicamente acopladas. A gente vai falar sobre isso. Então olha só. A primeira matriz aqui a gente chama de matriz de inércia, matriz M maiúsculo. A segunda matriz de amortecimento C maiúsculo. E a terceira matriz é a matriz de rigidez K maiúsculo. Enquanto nós temos aqui o vetor de acelerações, o vetor de velocidades e o vetor de deslocamentos. E por fim, o vetor de forças excitadoras. Como está 0 aqui, tinha que dar mesmo, né? Se a gente está trabalhando com vibração livre, ó. Vibração livre, tinha que dar mesmo. Tá tudo certo. Então tá tudo acopladinho. Agora olha só que interessante, né? Essa equação em verde é uma equação genérica para um sistema de N graus de liberdade. Então só para vocês sentirem a dimensão, ó.
N por N, N por 1. No nosso caso, N vale 2, porque são 2 graus de liberdade. Ó, então a matriz é 2 por 2. Aqui, ó, N por 1, né? N linhas, uma coluna. Eu tenho duas variáveis, então é 2 por 1. E assim para o resto. E aqui a força está do lado direito. Tá bom? E outra coisa, não sei se vocês perceberam ainda, mas as matrizes são simétricas. Olha só. Matriz simétrica aqui, ó. Aqui no caso é uma matriz diagonal, mas é simétrica. Simétrica, ó, ela é espelhada aqui em relação à diagonal principal. Simétrica. E simétrica aqui, ó. Isso quer dizer que você acertou a equação. Ela tem que ser simétrica. Se você resolve um outro problema e as matrizes não dão simétricas, pode voltar que vocês erraram. Repito, pode voltar que vocês erraram. Tá? Então tem que aparecer, essa simetria tem que aparecer aqui. Ah, mas se fosse um sistema 1000 por 1000, e seria uma matriz simétrica também. Tá bom? Isso para sistemas lineares tem que acontecer. Correto? Então, matrizes simétricas. Bom, então vamos fazer o seguinte, né? Ó, vi uma perguntinha, né? Será que existem outras combinações de orientações para x1 para construir o DCL corretamente? E aí, Sherlock? É elementar ou não é? Não sei. Bora ver. Então, por que o Sherlock Holmes está fazendo essa pergunta aí? Vocês viram que eu assumi que um bloco foi para a esquerda e o outro para a direita? Né? Eles se afastaram, né? Os blocos estavam, na minha foto, eles estavam correndo para o lado, para as laterais do seu monitor, da sua tela. Ali é porque eu quis. Mas será que tem outras combinações? Tem, gente. Tem outras combinações, sim. A primeira delas é você pegar aquele mesmo exemplo que eu fiz lá, deixo de exercício, invertam aqueles x1 e x2. Só invertam e façam a análise. Tá? Aí vocês vão ver o que vai acontecer, mas vamos continuar aqui. Olha só, hipóteses, né? Porque isso é uma hipótese. Eu assumi a hipótese que o carrinho 1 estava indo para a esquerda e o carrinho 2 para a direita. Então tem outra sim. Vamos ver. Aqui, ó, essas bolinhas representam os carrinhos. Aqui no caso está parado. Está parado, certo? Aí tem uma segunda situação, ó. O M1 ele anda para a direita uma quantidade e o X2 e o M2 anda para a direita também, só que numa quantidade bem maior. Essa é uma segunda possibilidade. Tá? Outra hipótese. O M1 ele andou para a direita uma quantidade e o M2 também andou para a direita, só que numa quantidade menor. Vamos andando, vamos lá. Outra possibilidade. O M1 ele está caminhando agora para a esquerda de uma quantidade e o M2 também para a esquerda de uma quantidade bem maior. E por fim, o M1 está caminhando para a esquerda de uma quantidade e o X2 também para a esquerda, uma quantidade pequenininha. O que tem a ver, né? Não tem nada a ver? Tem e muito, e muito. Então vamos lá. Então olha só, imagina que eu coloquei só a mola, mas vale para o amortecedor também, só para não poluir. Então olha só, aqui os elementos, eu chamo de elementos, a mola é o amortecedor, tá? Só para generalizar. Ou seja, neutro, não está sendo nem esticado nem comprimido. Então está parado, né? Beleza, está parado. Agora vamos ver essa situação aqui, ó, em que M2 caminha mais para a direita do que M1. Os dois indo para a direita, mas o M2 mais. Olha o que vai acontecer. Isso aí está em escala, viu, gente? Essa mola está esticada ou está comprimida? A neutra está aqui. É claro que está esticada, né, gente? É óbvio, né? Tá dando para ver. Está em escala isso aí. Então, se essa mola está sendo esticada, isso vai implicar no sentido das forças que unem os dois bloquinhos. Esticada. Porque se estiver esticada, a mola vai querer trazer os carrinhos para o centro. Então vamos para outro caso. Elementos tracionados. Vamos ver essa situação aqui, essa terceira. M1 andou mais para a direita do que o M2. Então,
E essa mola aqui está comprimida ou tracionada? É só comparar com aqui, ó, com a neutra. É claro que está comprimida. Se ela está comprimida, né? O que vai acontecer com a força dentro do carrinho? A mola vai querer empurrar para as laterais da sua tela aí. Andando. Agora para a esquerda. É análogo, né? Eu acho que vocês pegaram o espírito da coisa já. Não tem mágica aqui, gente. Então, nesse caso, um andou para a esquerda menos que o M2, então a mola vai estar comprimida. E por fim, um andou para a direita muito mais que M2, então a mola está sendo tracionada. Então, para que eu preciso saber disso aqui? Para saber o sentido das forças vinculares, né? Que é a força que vincula M1 e M2. Porque se eu não sei esse sentido de forma correta, o meu DCL sai errado. Sai errado. Então tem que saber isso aqui. Agora é o seguinte, gente, isso aqui você que decide. Agora tem a sugestão, né? Você que decide qualquer uma dessas hipóteses, né? Aquela que eu apresentei, a segunda que eu deixei de exercício para vocês, que é só inverter, e essas outras aqui. Então tem várias opções. Tá certo? De que forma que eu coloco isso lá no perto da segunda lei? Eu coloco dessa forma aqui, ó. O x2 é maior que x1. Aqui o x1 é maior que x2. x2 maior que x1. x1 maior que x2. Você tem que colocar isso lá do lado da segunda lei lá. Para o examinador saber o que você está fazendo. Tem que colocar, viu, gente? Tem que colocar. Importante isso aqui, ó. Eu acabei de falar e reforço. Ó. Se não for imposta pelo enunciado do exercício, ou no concurso, ou numa prova que você for fazer, é o resolvedor do exercício que assume a hipótese. Quem que é o resolvedor? Você. Você que vai resolver? Então você é o resolvedor do exercício, você que assume. Qualquer uma dessas aqui, ó. Vocês podem assumir qualquer uma dessas, mas eu deixo um palpite. Se vocês estiverem aceitando palpite aí, o meu palpite é que se vocês usem aquela primeira hipótese lá, hipótese de deslocamento contrário. No caso que a gente viu aí, eu joguei os dois carrinhos para as laterais da tela. Mas você poderia colocar os dois carrinhos indo para o centro da tela. Eu sugiro fortemente que vocês utilizem os movimentos em oposição, tanto para se afastar quanto para se aproximar. É mais fácil. Dá menos chance de errar, tá? Mas isso é palpite, viu, gente? Você pode usar qualquer uma, porque todas vão chegar no resultado consistente. Olha só, essa sugestão que eu estou falando, ó. Eu sugiro que vocês assumam essa setinha aqui, ou essa que eu deixei de exercício para vocês, ó. Eu recomendo essas aqui, dá menos chance para a gente errar. Né? Para um problema simples, nem tanto, mas se tiver 3 graus de liberdade, 4, 5, né? Façam sempre em oposição. Se você faz isso, é garantia de satisfação. É garantia de satisfação. É menos chance de errar. Tá bom? É garantia de satisfação. Beleza? Então, uma das coisas mais importantes que a gente vê é isso aí. E só reforçando, né, gente? Olha o avião passando aí, ó. Assuma essa hipótese antes de começar o DCL. Faça uma análise prévia antes de começar a colocar força no DCL. Você tem que assumir uma dessas hipóteses. Aí, assumida, vai com ela do começo ao fim. Tá bom? Isso é muito importante. Bom, mas assim, né? Vem a pergunta, mas qual seria o efeito dessas novas hipóteses na equação do movimento obtida? Tem efeito? Tem efeito. Elementar? Não é tanto, não é tão elementar não, mas tem efeito. Olha só. Essa aqui é a equação do movimento que nós obtivemos lá com aquela hipótese de jogar os dois carrinhos para as laterais, né, apontando para as laterais do seu monitor aí. Se eu pego, né, se você usa a hipótese dos carrinhos se afastando ou se aproximando, o resultado vai ser igual a esse aqui, ó. Igualzinho. Agora, se você usa aquelas hipóteses que eu discuti aí, aquela que o aviãozinho deu recado, se vocês usam aquelas hipóteses, vai dar quase igual. Olha o que vai mudar. Se vocês usam aquelas, vai aparecer menos aqui, menos aqui, menos aqui e menos aqui. A única coisa que vai mudar
única coisa que vai mudar em função da hipótese que você for assumir. Ah, mas a equação fica diferente, o sistema é o mesmo. Matematicamente, para os nossos propósitos, ela não vai ter impacto nenhum. A gente não vai discutir isso aqui agora, isso aqui é cenas para os próximos capítulos. E vai ter um vídeo aí que a gente vai provar lá que esse menos aqui, ó, ele em termos de resultado para nós é o mesmo se não tivesse menos. É o mesmo. A gente vai provar isso aí, mas não é nesse vídeo aqui não. Tá? Só já estou levantando a lebre aqui. Então, se você utiliza essa referência ou essa referência, que é a que eu recomendo, né, a diferença é que um vai dar negativo e outro positivo. Mas as duas representam identicamente o meu sistema, se for simular identicamente. Tá? Então não se preocupem. O que importa para nós aqui é que seja simétrico. Essa é a lei. É que seja simétrico. Tá certo? Pessoal, então é isso aí por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai dar um zoom nesse assunto aí. Vai aprender como é que calcula e resolver essa equação, né? A gente não resolveu, a gente só montou. Só obteve a equação. Tá bom? Pessoal, brigadão mais uma vez aí. Obrigado pela atenção. Até um próximo vídeo. Dê um like aí se gostou, né? Pra gente seguir em frente com essa tarefa aqui de ajudar as pessoas. Tá bom? Com essa vista aí já ajuda, né? A gente não fazer um desfecho mais bonitinho. Então deixo um abraço para vocês aí. E até um próximo vídeo.